Vai ter gente que vai falar assim, não exagera. Não é exagerar, não. Futebol é isso aí. São 11 contra 11. O Flamengo tinha total condição de ser campeão. Deixa eu compartilhar pra galera aqui. Ó, estamos ao vivo. Compartilhar aqui pra galera. Cara, o Flamengo tinha condição de ser campeão. O Chelsea tá amassando o PSG. E futebol é isso aí. Quem entra bem, por exemplo, o Flamengo se tivesse empatado, e aí eu não vou falar nada de ser campeão moral, isso é uma brincadeira que a gente faz, os botafoguenses estariam falando, tá? Se o PSG vira, por exemplo, esse jogo, que é muito difícil, 4-3 aí, ou se o PSG estivesse ganhando esse jogo, os botafoguenses iam estar falando pelo cotovelo, nós fomos os únicos que ganhamos do Chelsea, do PSG. Eles iam estar falando. Eu brinco com isso, a gente brinca com isso, mas é óbvio, futebol, isso não tem nada a ver. O Flamengo venceu o Chelsea, que venceu o Palmeiras, que venceu o Fluminense, que está vencendo o PSG, que venceu o Bayern, que venceu o Flamengo. Então, cara, não dá para você... Futebol não é escrito dessa forma, né? Agora, a realidade é que isso prova que o Flamengo tinha condição. Se tivesse empatado, e aí eu vou torcer o Flamengo empatar ou perder pro Chelsea, não. A gente vibrou muito com aquela vitória sobre o Chelsea, o 3-0, o 3-1, com o Olé. A gente vibrou demais. Só que o Flamengo foi pro outro lado da chave. Se o Flamengo tivesse empatado, talvez, tinha ficado nesse lado da chave e tinha totais condições de passar do Benfica, do Palmeiras e do Fluminense. E estaria fazendo a final hoje contra o PSG, e o PSG era um dia ruim. Ou é o Chelsea que tá muito bem? Não, o Chelsea tá bem também. Mas o PSG não tá. O PSG hoje tá até esse momento, intervalo, irreconhecível. Deixando claro para quem tá assistindo aqui, que esse vídeo, depois vai estar como vídeo, tá sendo feito em modo live, no intervalo de Chelsea 3, PSG 0. Tá? Então, eu tô analisando aqui como cada torcedor vai reagir. Por exemplo, o Botafoguense, se o PSG ganhasse, ia estar falando que tinha ganho do campeão. O torcedor do Flamengo vai zoar que ganhou do campeão. Óbvio, né? Se tudo se confirmar e o Chelsea for campeão, 3-0, um amasso até o momento, o pessoal vai dizer, é óbvio que vai dizer, que é o campeão moral. Mas não tem nada disso, eu acabei de explicar. Futebol é cada um, cara, cada jogo é um jogo, né? Agora, o Flamengo tinha condição. É uma realidade. O Flamengo ganhou de um gigante. Teve aqueles que falaram que o Chelsea era fraco, né? O Chelsea era fraco. Falaram que o Flamengo ganhou do Chelsea, que o Chelsea era fraco, tá? Então, para quem achava que o Chelsea era fraco, a resposta tá aí, né? Quero só compartilhando aqui pra galera, porque, cara, é um amasso. Agora, o Palmer, que o Flamengo conseguiu, o Felipe Luiz com seu esquema, eles conseguiram paralisar totalmente o Palmer hoje, homem de gelo, né, tá arrebentando. O Palmer hoje é algo de extraordinário, né? O Palmer tá muito bem na partida, faz gol e dá assistência. É surreal. Mas aí vão falar assim também, mas eles hoje têm o João Pedro. Cara, mas o João Pedro é um jogador, ok, mudou, melhorou muito o time do Chelsea. Mas o Flamengo, ganhou e deu olhar nos caras. Então, é o que eu falo, cada jogo é um jogo, cada momento é um momento. E esse jogo serve, não é para dizer que o Flamengo é campeão moral, mas serve para mostrar que tem um equilíbrio, sim, entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Não é nada muito discrepante, muito alucinante. E, inclusive, né, eu falo isso, o Flamengo tem que buscar esse tetracampeonato da Libertadores, ser o primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro. Né? Eu acho que a prioridade do Flamengo agora é ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores, para o Flamengo ter a chance de enfrentar esse PSG na final de um Mundial. É um longo caminho, é difícil pra caramba. Mas o Flamengo tem que pensar grande. Olha o Chelsea aí, quando perdeu pro Flamengo, que a derrota pro Bayern sirva de empolgação, de incentivo, como a derrota do Chelsea pro Flamengo serviu para eles. A faixa tá lá, tá carimbada. Eles podem ser campeões da Copa do Mundo, mas não vão ser invictos. Tem lá, tá carimbado, perdeu pro Flamengo. E não gosto desse negócio de título ganhou do Chelsea. Não, também não tem nada disso. Eu só tô mostrando que há um equilíbrio, que era possível, sim. Não era impossível ser campeão do mundo. E o time do Felipe Luiz provou isso. E jogou pra cima, jogou bem. Né? Olha aqui. Minha prima mandou aqui, pera, deixa eu ver aqui, ó. Toda vez que eu subo o vídeo é zica, mas o vídeo já tá pronto. Aguarde que o vídeo tá pronto. Eu estou ao vivo aqui, Hanna. E tô falando que o vídeo da Hanna já está pronto, que ela tem medo de zicar a vitória do Chelsea. Eu vou aguardar a collab com a Hanna, minha prima. Estamos ao vivo no YouTube. E vai ter vídeo da Hanna zoando todos os antes. É isso aí, é isso aí. E a gente vai falar aqui sobre uma nota que o Flamengo soltou, né?
O Flamengo tem que soltar um manual. Tá? O Flamengo soltou uma nota, mas o Flamengo tem que soltar um manual de como vencer o Chelsea. Tá? Esse que tem que ser o manual do Flamengo. Vamos lá, então vou trazer aqui algumas situações aqui importantes, só ver como é que tá aqui a galera no chat. Pô, a galera tá empolgada aí com a vitória do Chelsea aí até o momento 3-0 no PSG. Olha, vocês da imprensa. Cara, o Chelsea estava de férias na primeira fase. A Arábia Saudita ganhou da campeã argentina na mesma Copa. E aí? Acorda, não é a mesma Copa, parceiro, tá? Não é a mesma Copa, mas eu compreendo o que você está falando tava voltando de férias. Mas é isso, não foi o primeiro jogo não, tá? O jogo Flamengo e Chelsea foi o segundo jogo. Vamos tentar diminuir. Os botafoguenses iam falar pra caramba, ou podem falar ainda se o PSG virar, de um possível título do PSG. Eu falar pra caramba. Agora vão tentar diminuir a vitória do Flamengo contra o Chelsea. Eu já tô falando diferente, eu não tô falando que o Flamengo é campeão moral, eu acho ridículo isso. Mas que o Flamengo ganhou de um time forte, ganhou. Ponto. Tá? Olha só, campeão moral, o Niel mandou aí, tá? O Simão Dias, Papa, o Neymar tá bolado contigo. Vai vir pra cima aí do Flamengo aí durante a semana, é a chance dele aí. Bem, galera chegando aqui, eu vou trazer aqui uma informação importante, tá? O Flamengo não quer vender o Pedro. A gente já tinha falado mais cedo que o Flamengo, membro da diretoria, tinha falado que se o Pedro quer jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira como titular e tudo mais, ele precisa treinar e ele precisa jogar pelo Flamengo. E para isso ele precisa submeter o Felipe Luiz, pedir desculpa aos companheiros, à torcida e jogar e treinar. Treinar e buscar a oportunidade para jogar. Se o Pedro quer isso, se o Pedro quer o seu espaço, ele tem contrato com o Flamengo até 2027. Ele vai ter 30 anos para 31. Então é isso. Já não está muito mais em idade para times grandes da Europa. Então o Pedro, se ele quiser seleção brasileira, mundial, é pelo Flamengo, tá? Mas para isso ele tem que treinar forte, tem que jogar. E aí o Mauro César Pereira, nessa linha que eu tinha conversado com um dirigente mais cedo, eu trouxe para vocês que eu achava que o melhor caminho era ele se entregar e ele se dedicar para fazer essa virada. O Mauro César trouxe que o Flamengo acredita nessa recuperação do Pedro e que o Flamengo não quer vender o Pedro. E eu tinha falado para vocês que para futebol brasileiro o Flamengo não venderia o Pedro. Já tinha falado para vocês que brasileiro o Flamengo não venderia o Pedro. E que para fora, mesmo assim, o Flamengo não aceitaria só 15 milhões de euros. Então, nesse momento, o Mauro César trouxe que o Flamengo não quer nem vender o Pedro. O Flamengo acredita na recuperação do jogador, mesmo com o staff querendo que ele seja vendido, querendo trazer propostas, o Flamengo não quer vender o Pedro, tá? Essa é a realidade. Olha só, a nota oficial que o Flamengo postou, tá? Esclarecimento, na verdade é um esclarecimento. E aí, eu já vou avisar vocês que essa nota oficial, ela é contra empresários. Eu conversei com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me mandou o seguinte, tá? Isso não tem nada a ver com Pedro, esse esclarecimento que o Flamengo soltou. Não tem nada a ver com Pedro, é sobre Matheus Gonçalves, tá? Que vocês aí do canal Paparazzo Brunão não embarcaram. É sobre o Lohan e recado para os agentes de alguns jogadores. O Flamengo vai atender o desejo dos jogadores, mas não da maneira que eles quiserem. Então, a nota do Flamengo, o esclarecimento do Flamengo, é para empresários, não é para jornalistas. É para defender jornalistas do movimento de empresários. Então, vamos lá. Durante o período da janela de transferências, é natural que propostas e sondagens aconteçam com frequência, tanto para a venda quanto para a compra de atletas. Isso, no entanto, não significa que o clube esteja negociando seus jogadores. O Flamengo esclarece que apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo de seus atletas. O clube reforça ainda que, neste momento, não tem interesse tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Mas baixou a multa do Gerson e acabou vendendo o Gerson, né? Tem que também, né? E aí, qualquer movimento nesse sentido apenas ocorrerá mediante o pagamento exigido pelo clube, não por pressão de agentes e intermediários. Aí, ok. Especulações divulgadas de forma irresponsável por empresários, estou falando para vocês que estão reclamando de empresários, muitas vezes fomentadas por terceiros, apenas desinformam a imprensa. E a torcida também, né? Confundem a torcida e geram ruídos desnecessários no ambiente do futebol. O Flamengo segue focado em seus objetivos na temporada, com um elenco valorizado, competitivo e comprometido com a busca por títulos.
Só acho o seguinte, os dirigentes que estão aí dentro também têm que parar de falar, porque estão falando demais. E muitas dessas coisas são fomentadas justamente porque estão falando demais. Como foi o próprio caso do Pedro, que começa naqueles 15 milhões de euros lá do print vazado. Se tivesse evitado isso, talvez nada tivesse acontecido com relação ao Pedro, mesmo com todos os problemas do Pedro, e mesmo apoiando o que o Felipe Luiz falou, que foi muito bem. Mas isso tudo poderia ser evitado se o dirigente não tivesse falado demais. Então, às vezes é o empresário que está fomentando coisas, mas às vezes também é o dirigente do futebol que está falando demais, né? Então chegou a hora dele falar um pouco menos e trabalhar e contratar, porque o Flamengo tem dinheiro para contratar. Inclusive, um jogador que seria interessante para o Flamengo, já que o Zenit está tão interessado na contratação do Pedro, era o Yuri Alberto. Só que o Yuri Alberto já tem 8 jogos no ano, no Brasileiro. O Yuri Alberto ia deitar nesse Flamengo atual. Recebendo passe ali, ele ia deitar, ele ia ser artilheiro do Brasil. Só que o Yuri Alberto já tem 8 jogos. E o que eu soube é que o Flamengo só vai contratar jogador que possa jogar na prioridade, que é o brasileiro. E o Yuri Alberto não pode. Então o Yuri Alberto, que é bem visto internamente no Flamengo e que tem o sonho de jogar um dia no Flamengo, não é... Seria um bom negócio, porque o Zenit tem 50% do Yuri Alberto, seria um bom negócio, né? Você juntava o útil ao agradável, negociava o Pedro com eles e trazia o Yuri Alberto, mas não é possível, porque já tem 8 jogos.